Ontem eu cheguei na igreja e o irmão Olivando estava lá sentado, muito entusiasmado, porque na madrugada, na madrugada de quinta para sexta-feira ele havia tido um sonho e era 2:50 da manhã, quando ele acordou do sonho, e no sonho ele via um culto se desenvolvendo lá na igreja de João Pessoa. Eu não estava pregando, estava de lado, da mesma maneira, Jairo, que aconteceu no dia da cura da sua mãe. E ela estava bem mal, e a igreja estava cantando, e eu vim do escritório e apenas levantei e pedi para a igreja ficar em pé, e quando levantei a mão, a coluna de fogo pegou a mãe do Jairo lá no banco. Ela não estava quase nem falando, e ela sai dançando dentro da igreja, e passa na frente do altar, e quando volta para o banco, estava completamente curada, tomando 18 comprimidos por dia, e o estômago não aceitava mais nem os comprimidos, nem a água. Tinha sido criada uma massa no estômago, tomado o estômago dela, e até para tomar os comprimidos, ela estava tendo dificuldade. A médica havia dito para a irmã do irmão Jairo, a irmã Andréia: cuide bem da sua mãe, ela está nos últimos momentos de vida. E isto já faz mais de 20 anos. Então, nosso Deus é um Deus poderoso. Irmão Olivando, pode aplaudir ao Senhor. O irmão Olivando disse que me viu quando eu levantei as mãos e o Espírito Santo desceu na igreja. Desceu de uma maneira poderosíssima. Mas ele disse que, pastor, eu fiquei bastante chocado. É que enquanto o Espírito Santo desceu, um grande batismo na igreja, eu vi alguns irmãos bem indiferentes. Parece que não estavam naquele ambiente, bem indiferentes. Isso foi na noite de quinta para ontem. Na mesma noite, uma outra irmã teve um sonho. E o sonho é que nós estávamos numa igreja bem maior do que aquela, estava sendo ampliada aquela igreja, e não continha a quantidade de pessoas que estavam dentro, e as que estavam fora querendo entrar, era uma multidão enorme. Então, isto foi de anteontem para ontem. Na mesma noite nós tivemos 2 irmãos com esses 2 sonhos. Esta semana foi uma semana bem corrida. Na quinta-feira nós fomos à Vitória de Santo Antão para um culto. Fui a Natal na quarta, fui à Vitória de Santo Antão na quinta. E ontem eu fiz 2 cultos. Fiz um culto às 6:30 da tarde lá em Surubim, e terminamos, me passaram, já era 7 alguma coisinha a palavra. Eu fiquei até às 9 ali, dei a ceia, saí e fui para uma outra cidade chamada João Alfredo, e ainda o irmão Francisco tinha começado o culto, e eu cheguei depois das 9:30, 9:20, 9:30, eu cheguei ali, e ainda dei mais uma palavra e dei a ceia. Terminamos mais de 10 horas, e cheguei em casa quase 1 da manhã. E estava cansado da viagem, tomei um banho, fui dormir, e tive um sonho.
Agora fui eu. Sonhei que o irmão Green, todos nós sabemos que ele já partiu, e eu tinha consciência no sonho que ele tinha partido. E nós chegávamos na sua igreja, estava assim como que desdeixada, assim, sem pintura, o prédio estava bem sujo por fora, assim, a chuva tinha caído, estava preto. E eu disse, mas se ele tivesse aqui, isso não estaria assim, porque ele era muito severo, muito, como é que a gente diz, muito zeloso, muito, dizer, enjoado com as coisas. Ele era tão estranho, o irmão Green, que eu tive a oportunidade de hospedar 2 vezes lá nos Estados Unidos, uma na casa que a igreja tinha ao lado e outra na casa em que o profeta William Branham viveu os últimos 3 anos da sua vida. Ninguém nunca tinha se hospedado naquela casa. E o irmão Green, naquele final de semana que estávamos lá, resolveu mandar uma faxineira lá, dar uma geral na casa, mandou até ajustar o ar-condicionado e entregou a chave para que eu e o pastor Febrônio ficássemos lá. E ele disse, vocês são as primeiras pessoas, depois de todos estes anos que o irmão Branham partiu, a se hospedarem neste lugar. Mas ele era de uma severidade tão grande que mesmo lá numa outra oportunidade que nós hospedamos lá, ele vinha na casa onde estávamos e ficava caminhando de um lado para o outro nos cômodos da casa, olhando como estava o estado do ambiente. Queria ver se a casa, se as camas estavam arrumadas, se o fogão estava limpo, se não havia desordem. Tudo. Ele não falava nada, simplesmente olhava assim, e você sabia que ele estava procurando alguma coisa. E nós já cuidamos bem disso, e eu me lembro que no último dia que nós estávamos lá na casa que o irmão Branham morou, ele chegou cedo também e ficou olhando, mas tudo estava em ordem. Então eu estava me lembrando no sonho e disse, se ele tivesse aqui, tudo estaria em ordem, porque ele era muito meticuloso com as coisas. Então nos aproximamos da igreja, sabendo que ele não estava, tinha mais 2 pessoas comigo, que eu não me lembro quem é, sei que havia mais 2 irmãos comigo no sonho. E quando nós chegamos, que eu me apresentei, eles disseram, não, eu conheço, eu sou do Brasil. Ele disse, entre, existe uma profecia que acabou de ser dada sobre o Brasil. Isso no sonho desta noite. Então eles colocam aquela profecia que estava gravada para que eu pudesse ouvir, e eu me lembro que eu disse, olha, se vocês falarem devagar eu entendo, se for rápido eu não entendo nada. É assim que é meu inglês, é pobre. Então, eles estavam rodando aquela profecia em inglês e eu entendia algumas coisas e outras eu não conseguia entender o inglês. Mas eu entendia e eles estavam muito alegres e entusiasmados com a minha presença ali, porque havia algo que tinha sido profetizado naquele dia sobre o Brasil. Nós não podemos ignorar que nós estamos debaixo de uma profecia. E eu me lembro que este homem que o profeta chamou de um mensageiro, chamado Billy Graham, que morreu agora há pouco, não sei se 2 ou 3 anos atrás. O Billy Graham, ele relata que ele estava num ambiente em que havia bandeiras de todas as nações do mundo. E ele estava orando por aquelas bandeiras daqueles países, quando ele chegou diante da bandeira do Brasil, ele parou, porque havia uma chuva caindo
na direção daquela bandeira. E ele, então, ele afirmou, e eu sei que, eu acredito que será assim. Ele disse: o próximo avivamento de Deus na terra iniciará no Brasil. E eu estava ontem, neste sonho, desta noite, desta madrugada, que eu já deitei, era 1h e tanto da manhã, diante de uma profecia falando sobre o Brasil. Eu quero dizer que todos nós estamos esperando por algo. Eu não sei se você espera, mas assim, quem aqui realmente tem problemas que gostariam que fosse varrido da sua vida? Não sei se você está desejando ver isto ser solucionado da sua vida. Assim, mudar. Eu não sei se tem alguém que deseja que a sua vida mude radicalmente. Então, este desejo, eu quero dizer para você que ele vai ser satisfeito. Eu não sou e nunca imaginei ser, mas eu entendo que as coisas são assim. O ministério intercessor de Cristo, a gente às vezes olha só para a pessoa de Jesus. Mas o profeta William Branham disse que quando Israel saiu do Egito e que cometeu os seus pecados, inclusive o da idolatria lá no bezerro de ouro, e que Deus mandou Moisés se afastar, porque ele iria destruir o povo. Agora veja só, Moisés se interpõe e faz intercessão pelo povo. E diz: Senhor, se tu destruíres este povo, as nações que ouviram falar que o Senhor tirou Israel da terra do Egito, eles dirão, Deus não tinha terra nenhuma para dar para eles. E por isto os matou no Egito, no deserto. Eu quero pedir que o Senhor perdoe o pecado deste povo. O profeta William Branham disse que aquilo nunca foi Moisés, que aquilo era o Espírito de Cristo através de Moisés fazendo intercessão. Posso ouvir seu amém? Então a gente às vezes pensa que o ministério de Cristo é apenas Cristo que subiu, está assentado fazendo intercessão. Eu quero lembrar a você que o Espírito que estava em Cristo está na terra. E ele precisa encontrar em corações humanos esta intercessão, este clamor, esse desespero. Porque se nós não tivermos nenhum sentimento pelo que está acontecendo na sociedade e no mundo, me permita dizer para você, meu irmão, você está muito longe de ser cristão. Eu vou citar o que o irmão Branham disse. O irmão Branham disse que a maior prova de que a pessoa é uma cristã é quando ela geme, chora e intercede pelos pecados que estão acontecendo na sociedade. Não só na sua vida. Eu posso tomar a mensagem, o livro do Cordeiro, pregado em 3 de junho de 56, antes que eu nascesse. O irmão Branham diz: eu sei que você cometerá muitos enganos. Eu sei que o diabo preparou para mim e para você muitas armadilhas nesta vida. E você dirá a Deus: eu não quis fazer tal coisa. Ele disse: e aquilo não tirará de você a sua perfeição, porque a intercessão está feita por você. Então, eu sei que, na verdade, o ministério intercessor precisa estar em nossos corações, e eu sei que está no coração de muitas mães intercedendo pelos filhos, no coração de muitas mulheres intercedendo pelos seus maridos, no coração de muitos maridos intercedendo e no coração da igreja,
que não se assentou, deixa eu falar isso aqui, de maneira hipócrita, de maneira que foi dominada por um espírito religioso. Eu preguei na última ceia em Recife, e eu falei exatamente sobre um assunto relativo, mais ou menos sobre isso, e disse que nós precisamos de deixar este cheiro, esta carniça denominacional, de pensar que nós somos melhores do que alguém. E que nós precisamos entender, sabe, que, na verdade, nós não somos diferentes e melhores do que ninguém. Nós temos uma intercessão feita por nós. Eu disse, Jesus agiu de maneira tão estranha que os religiosos ficaram escandalizados, porque ele, sendo Deus em carne humana, ele não se considerou melhor do que ninguém. Ele permitiu, olha só, ele permitiu uma prostituta que vendia seu corpo e pegava o dinheiro da sua prostituição, comprar um unguento para ungí-lo. Como é que uma unção poderia ser feita com o dinheiro de uma prostituição? E ele permitiu, e ele deixou que ela ungisse, deixou que ela lavasse seus pés, enxugasse com seus cabelos, e deixou o espírito da religião fluir. O espírito da religião fluiu, e Simão disse, se ele soubesse, se ele fosse o que ele diz que é, ele não permitiria aquela mulher lavar os pés dele, porque ele saberia quem é aquela mulher. E Jesus apanhou aquele pensamento e disse, ô Simão, eu entrei na tua casa, você não me recebeu, você não lavou meus pés, você não me deu o ósculo de boas-vindas, mas esta mulher, desde que eu cheguei, não cessa de lavar meus pés, com lágrimas e enxugar com o cabelo. Eu queria te fazer uma pergunta. Um homem devia 500 dinheiro e o outro devia 50 dinheiro. E o seu senhor perdoou a ambos, os que deviam 500 e o que devia 50. Qual dos dois será mais agradecido? E Simão disse, tenho para mim que o que foi perdoado de 500 dinheiro. Ele disse, você julgou bem, porque quem mais é perdoado, mais é agradecido. Então eu quero perguntar aqui, quem é que está aqui que sabe o que é perdão? E que foi perdoado? Sabe, você sabe perdoar ao seu irmão? Você sabe o que é julgar as pessoas ou você sabe oferecer perdão para quem precisa de perdão? O Simão e a religião não estavam ali para perdoar, estavam ali para acusar, para se considerar melhor do que aquela por viver um momento na história da vida dela. Mas daqui um pouquinho você vai ver que o poder transformador desceu. Ele perdoa aquela mulher e disse, vai, e aonde este evangelho for pregado, inclusive lá em Campina Grande, será citado o teu testemunho também. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa perceber que o espírito de intercessão precisa estar em nossos corações. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha o Espírito de Cristo está gemendo e desejando que as coisas mudem. Não é assim, eu quero mudar meu filho apenas para me deixar de ter problema, não. Eu quero que o meu filho se mude para que ele experimente o quanto Deus é bom. Eu quero meu marido, minha esposa transformados, não é apenas para satisfação, para que os problemas deixem de existir dentro da minha casa, mas para que elas experimentem o que é salvação. Porque nós não queremos e não desejamos, porque se o Espírito de Cristo estiver em você, você não desejará que o seu pior inimigo cruze para a eternidade perdido.
você não desejará que ninguém se perca. Eu quero afirmar aqui que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Existe um espírito religioso que encarnou nos crentes desta mensagem, de se considerarem os eleitos, os escolhidos, os predestinados, sabe, os únicos, e com uma facilidade enorme de apontar o dedo para quem não atua como nós e dizer semente da serpente. Não são eleitos, estão perdidos, são almas em prisão. Mas é muito simples você fazer esse tipo de julgamento. Agora, o que estas pessoas, e que muitos de nós não entendemos, é que Deus tem dado tempo, e às vezes você nem entende, para que outros venham ao arrependimento. E eu quero dizer, na escritura que nós lemos hoje à noite, convém que os céus contenha. Os céus estão contidos até o tempo da restauração de todas as coisas. Sabe, como falou os seus santos profetas. Então, o próprio Deus parou, reteve, para que aconteça o que ele está planejando fazer. Quando a gente fala de um avivamento, nós não estamos falando de um movimento que tem uma bandeira, uma cor, assim, a bandeira da mensagem. Porque, na verdade, desculpem, vou falar com convicção, 99% daqueles que dizem ser da mensagem não sabem o que é a mensagem. Que mensagem? O que é a mensagem? Realmente, para dizer nós somos da mensagem. Eles não sabem nem o que é a mensagem. Então, eu quero lembrar a você que a mensagem tem uma finalidade. A mensagem só tem uma finalidade, é preparar um povo, porque Deus não quer vir ferir a terra com maldição. Deus não tem interesse nenhum de amaldiçoar a terra. O interesse de Deus é que a mensagem de Elias, não é Elias, é a mensagem que Elias traz. Converta o coração para a fé dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Converta. O interesse de Deus não é, eu estou mandando Elias para trazer um juízo sobre a terra. Não, estou mandando Elias com uma mensagem para que haja conversão. Eu quero que haja conversão. E a mensagem, ela vem através de Elias, um homem, para fazer este trabalho. Então, o homem é apenas o mensageiro. E nós temos uma mania, fomos ensinados assim, e focamos no homem William Branham, e esquecemos da mensagem que ele trouxe. E olhamos apenas para a figura do homem profeta, do homem Elias. Sim, tem sua honra, tem seu lugar, devemos reconhecer, respeitar, entender que Deus enviou para uma finalidade, mas a gente precisa entender que só veio pelo propósito de alcançar o povo e trazer o meio para o povo se converter. Então, quando nós ouvimos Jesus dizer, prestem bem atenção aqui, quando nós ouvimos Jesus dizer, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, Jesus não estava dizendo que o Elias, o homem Elias, viria por si só. Ele veio trazer uma mensagem para restaurar todas as coisas. E as pessoas então olham para o homem. Eu estou falando um pouco sobre restauração. Coném que os céus sejam retidos até o tempo da restauração. Agora a pergunta é, o que é restauração? Eu estou dizendo nós porque eu mesmo fui ensinado assim, que restauração era o fato de trazer as pessoas de um batismo nos títulos para o batismo em nome de Jesus, de uma fé trinitariana para uma fé unicista, da unidade,
ou também dizer que Deus mandou um profeta, e que isso tudo assim. Quantas vezes nós fizemos isto, e até batizamos, e na hora de batizar as pessoas, você crê em Jesus como seu Salvador? Crê que Deus enviou um profeta? Onde é que nós encontramos base na Bíblia para perguntar para uma pessoa que vai batizar se ele crê num profeta? Mas você veja que nós fomos ensinados assim, fizemos isto por muito tempo. Por quê? Você dá ênfase a uma coisa, que veja só que honra tem este homem que veio apenas pegar você e te trazer para Cristo. Por que eu tenho que crer num profeta para ser batizado? Eu preciso crer que a palavra de Deus é a verdade, que este profeta veio me trazer de volta para a palavra. Posso ouvir seu amém? E que se eu creio na palavra, automaticamente eu estou crendo nos profetas. Mas nós fomos ensinados que restauração era valores e princípios desta natureza, ordem do culto, cabelo, vestido, tudo isto faz parte, mas não passa de rudimento, de um alicerce. Porque, na verdade, nós precisamos sair dos rudimentos e caminhar para a perfeição. Estas coisas de batismo, veja só, de batismo, de crer que existe um só Deus, que crê que um profeta e crê nessas coisas. Preste atenção quantas pessoas você conhece que professa crer nessas coisas e que vive uma vida distante de Deus. E que foram batizados e foram embora. Hein? Mas olha só, por quê? Porque na verdade aquilo não houve nenhuma restauração. Houve apenas um conhecimento intelectual, filosófico de estas escrituras. Então eu conheço, e você precisa saber disso, e eu acho que já sabe de cor e salteado, que não é o fato de conhecer todos os versículos da Bíblia, ou todos os parágrafos da mensagem, que diz que você é salvo. Porque o diabo conhece todos eles. Conhece a Bíblia de trás para frente, os parágrafos, os versículos de trás para frente, e nunca se salvou. E você sabe que tem pessoas que não sabem ler, que não sabem, guardar e decorar versículos. No entanto, a vida foi transformada, foi restaurada, foi mudada e está se preparando para ir embora com o Senhor. Não é o fato da intelectualidade da letra da mensagem que só trouxe desgraça. Escute bem o que eu vou dizer aqui, que só trouxe desgraça para o mundo, porque estas citações de parágrafos e versículos só trouxe divisões. Todos estes grupos estão divididos nisto. Isto aqui que o profeta falou, e mais isto que ele falou, e puxa para lá e puxa para cá. Quando William Branham falou sobre a revelação e a construção desta restauração, falando em princípios de batismo, semente da serpente, de unicidade e etc., ele disse: todas estas coisas são verdades. É o parágrafo 219 da mensagem: Senhores, é este o tempo. Mas ainda falta um elemento sobrenatural. Ou seja, este conteúdo, me desculpe chamar de filosófico, não é suficiente. A letra, o conhecimento intelectual não vai levar ninguém à frente. O que nos empurrará da terra no arrebatamento não é o conhecimento da letra, mas é o poder do Espírito Santo. Não sei se eu posso ouvir seu amém. É o derramar do Espírito que o profeta William Branham fez questão de dizer: eu posso ter aqui os Estados Unidos, um dos carros melhores que eles tinham na época do irmão Branham, e não só na época, até o ano 2000 e pouco, 2007, a minha última viagem aos Estados Unidos. O melhor carro que eles tinham é o Cadillac. Era o mais famoso, o mais caro. E ainda hoje é um carro caríssimo, construído sobre encomenda. Então,
Ele disse: o que adianta eu ter um Cadillac, um carro extraordinário, polido, limpo, sem combustível? Eu vou dar na chave, ele vai fazer nhen, 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 e vai ficar só no nhen, nhen, nhen. Então esta mensagem sem o Espírito não passa de um nhen, 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 nhen. Sabe? Que você vai ver o que é isto, é um nhen, nhen, nhen na vida das pessoas. E elas movidas por este Espírito. Mas nós vamos entender que Elias foi enviado para restaurar, trazer esses princípios, mas trazer de volta a comunhão da igreja com o seu Criador. É a restauração que tira a parte desgastada da nossa vida e nos restaura para uma comunhão íntima com Deus em que tinha Adão e Eva antes da queda. Não sei se você está me ouvindo. Então a primeira coisa que eu quero que você observe é que o homem William Branham, que foi enviado para ser o restaurador, ora, Elias virá primeiro e restaurará, então há necessidade de haver uma restauração, tem que haver um restaurador. E se este homem foi enviado para ser o restaurador, ele não podia estar fora do conteúdo. E ele tinha que não apenas trazer uma mensagem, mas ele precisa, que é o que eu preciso e o que você precisa, não apenas de dizer eu sou da mensagem, mas você se transformar na mensagem. Então, quando a gente olha para a vida de William Branham, a gente vê a mensagem na vida dele. E isto é o que é confundido. Então, ficamos atribuindo a ele a certas coisas, mas ele estava ali como mensageiro, dizendo a você que ele chegou e que você precisa chegar. Não sei se você está me entendendo. Não é o fato de querer elevar um homem. Não, é o fato de você olhar e dizer: se Deus fez por ele, vai fazer por mim também. Não sei se você pode dizer amém. Então isto é o que nós percebemos. Vamos ver aqui o que é restauração. Este homem nasceu como eu e você. O pai era cachaceiro, a mãe não era nem crente, nem o pai, mas nasceu em pecado. O pai logo no início deu um exemplo negativo, furando um homem com uma faca numa festa. Teve que sair, o pai viveu fazendo bebidas clandestinamente. Ele tinha tudo negativo, o pai o provocou para que fosse cachaceiro também, e o chamou até de marica. Então você começa a observar que ele, aos 14 anos, quando sofreu o acidente daquele tiro, e ele disse que foi levado para o inferno naquela ocasião, ele disse: a única coisa que eu podia dizer para Deus que eu não tinha feito de errado foi: eu nunca adulterei, nunca me deitei com uma mulher, mas o resto ele já tinha praticado. Ele sabia que ele era um pecador, e ele vivia numa angústia, mas um dia a graça o encontrou. Então começa o processo da restauração. Um homem é perdoado dos seus pecados. Tem alguém aqui que foi perdoado dos seus pecados? Hein? Você pode dizer obrigado, Senhor? Então você veja que o processo da restauração começou. E ele faz questão de trazer os detalhes disso para que eu e você entendamos. E dali para frente começa um processo de reconstrução. Ele não apenas foi perdoado, mas agora ele disse: olha, se Deus operou em tempos passados, eu estou lendo uma mensagem e ele está falando sobre isso, que Deus operou em tempos passados, em cristãos, em profetas, em homens, eu tenho certeza que ele vai operar novamente aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai e se filia à Igreja Batista. E a Igreja Batista tinha mulheres pregadoras. Ele disse: não está de acordo com a Bíblia. Batizava nos títulos, ele não está de acordo com a Bíblia. Então, na verdade, ele começa tendo uma restauração destes valores que eu comecei falando aqui. E aquilo é consertado na vida dele, só que ele não para aí.
Daqui um pouco ele sai daquilo e começa a sua vida de aproximação com Deus. E na vida de aproximação com Deus, ele vai ter os mesmos desafios e problemas que eu e você temos, e que nós às vezes nos sentimos amarrados e presos dessas coisas, quando na verdade aquilo aconteceu na vida dele, mas foi rompido. E eu quero dizer que isto é uma profecia. Se Deus rompeu estes problemas na vida de William Branham, vai romper na tua também, se você desejar. Louvado seja Deus, porque a obra de restauração não era apenas para ele, mas era para levar esta mensagem. E esta mensagem estava estampada, não era em algum livro, porque não havia livros. E não era apenas nos sermões que ele estava pregando, mas era na prática do dia a dia. Então você olha nas próprias mensagens que você vai encontrar um William Branham relatando os fatos da sua vida pessoal, de trabalhos. No trabalho eu estava trabalhando para uma companhia elétrica assim, 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 e fui comissionado a vender lâmpadas econômicas, e daqui um pouquinho eu me destaquei e me tornei o primeiro lugar. Do que ele estava dizendo? Estava dizendo que Deus é capaz de fazer você, em qualquer coisa na sua vida, sair do anonimato e se tornar o primeiro lugar. Isso também é restauração. Vocês estão me entendendo? Mas a gente olha isso, às vezes não olha isso como mensagem. Nós não vemos estas coisas como mensagem. Vemos o quê? Nossa, um mistério que aconteceu. Não, espera um pouquinho, você vai ver que estas coisas começaram assim. Então a igrejinha dele era uma igrejinha tão pequena que talvez tivesse 30, 40 irmãos, que não tinha piso, que na época do inverno as pessoas pisavam, atolavam no barro. E ele disse: eu estava endividado, preste atenção para você entender. Eu estava endividado e eu não tinha como pagar minhas dívidas. Disse: vou levantar uma oferta para pedir aos irmãos para me ajudar a pagar as dívidas. Quando ele veio falar com os irmãos, uma igrejinha bem pequena, ele não teve coragem. Ele disse: eu estou endividado, preciso pagar minhas dívidas. E ele viu uma velhinha abrindo a bolsinha para tirar uma moeda. Ele disse: eu estou brincando, eu estou só falando isso por falar. E fez com que ela fechasse a bolsa. E ele estava vivendo essa situação de não ter sapato, de não ter roupa, de morar numa casinha de 2 cômodos. Mas eu queria perguntar se Deus permitiu que isto fosse assim. Prestem atenção. Um dia, vivendo esta situação, um guarda florestal, Deus veio a ele. Eu quero dizer que Deus virá encontrar com você. É alguém que tem vontade de encontrar com Deus aí? De que a sua vida seja... Ele disse que foi impactado, que ele estava entrando na casa dele e ele sentiu uma presença que quase caiu. Ele disse: hoje eu vou descobrir isso. E daquela madrugada o anjo apareceu a ele e disse: olha, você foi enviado trazendo uma mensagem. As pessoas parecem que não vão entender isso. Sua mensagem vai precursar a segunda vinda. Sua mensagem vai preparar um povo. Sua mensagem vai fazer o que Elias deveria fazer. O que Elias deveria fazer? Converter o coração. O que é coração? Um pedaço de carne que faz bombear o sangue? Não, coração é de onde procede as saídas da vida. Do coração, a ciência diz que não, mas a Bíblia diz que sim, que no coração existe uma inteligência. É de lá que se processa os pensamentos corretos para sair da vida. A saída da vida vem de lá. E quando se fala em converter o coração, é mudar os seus pensamentos e a sua mentalidade para uma fé poderosíssima. Eu quero dizer que a fé muda qualquer situação. Não é a intelectualidade que muda, não é a filosofia que muda, não é a letra que muda. Mas a fé é algo vindo por Deus, que o profeta chamou de um sexto sentido, que é capaz de abrir portas, fechar portas, derrubar muralhas, vencer gigantes. Ei, eu quero dizer, abre os céus, fecha os céus.
Mas enquanto estas coisas não chegam, as pessoas se contentam apenas com a religião. Então daqui um pouquinho o anjo veio e o encontrou e disse o que ele era e o que seria. E ele disse, mas como é que vai ser? Eu sou analfabeto, eu não tenho dinheiro, eu não posso orar, eu não tenho condição. Ele disse, não se preocupe, eu quero falar para você, não se preocupe. O anjo disse, eu vou estar com você. Este anjo nunca deixou de estar com aqueles que ele apenas representou. Este homem veio para encontrar você, para trazer esta mensagem poderosa para você. O anjo que estava com ele está aqui hoje à noite conosco. Alguém crê nisto? Então veja, e ele vai sai da caverna apenas com esta palavra. Como é que isto vai acontecer? Não é problema seu. Deus vai fazer acontecer. Eu gosto dessas coisas, meus irmãos. Quando a gente fala que Deus vai encontrar com alguém, você tem que olhar para a Bíblia. Não olhe para mim, olhe para a Bíblia. Moisés não estava de joelhos trabalhando, buscando o ministério libertador. Moisés estava trabalhando, apacentando o seu rebanho. Sabe o que é assim, na tapioca, fazendo tapioca, cuidando da tapioca, mas daqui um pouquinho ele vai lá e diz, ei, o negócio aqui agora é com você. Eu estou vindo, eu estou aparecendo. Pedro estava cuidando das redes, ele disse, ei, pode largar as redes. O Mateus estava na coletoria, ele disse, pode largar de cobrar impostos agora. Você vai ver que o Eliseu estava arando, e ele chegou lá e larga os bois. Eu quero falar para você que Deus vai encontrar com você. Ei, há um poder caminhando para encontrar com você, para algo grande acontecer. Eu quero anunciar que algo grande vai acontecer. O anjo entrará na sua porta sem bater na sua porta. Entrará na sua casa sem anunciar, apenas algo te tocou, algo te mudou, a atmosfera muda, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer, eu estou dizendo, as coisas vão acontecer. Aleluia! Então William Branham sai de casa sem saber o que vai fazer, andando no meio da cidade. Daqui um pouquinho aparece um homem que desce de um ônibus com um chapéu na cabeça, fica parecendo meio tonto no meio da cidade e diz, ei, alguém sabe me dizer aonde eu encontro um pregador chamado William Branham? Ele estava lá. Era ele, na frente daquele homem que acabou de descer de um ônibus, que veio de outro estado. Disse, sou eu, o que foi? Não, é porque meu filho está assim, está doente, está assim. E o anjo me apareceu lá em casa e mandou eu vir aqui atrás de você, para você orar por ele. Disse, vamos orar, ajoelhar os dois no meio da rua lá. E daqui um pouquinho o milagre estava acontecendo. A situação das famílias estavam sendo mudadas. Eu quero dizer que a situação da sua família vai ser mudada. Aquilo que você está procurando, você vai encontrar. Se alguém está procurando o sobrenatural, ele existe e vai encontrar você no momento da história da sua vida. Agora, se você está procurando uma religião para se acomodar e dizer eu sou da mensagem, você vai achar uma igreja assim também. Mas se você está sedento por algo de Deus, eu quero dizer, Deus vai se mover e virá encontrar você na sua necessidade. E dirá o que diz para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Aleluia! Glória a Deus. Então daqui um pouquinho, um homem que tinha 30 membros, que o paletó estava rasgado, que o bolso estava furado, que ele tomar um paletó de um irmão emprestado para ir orar para uma pessoa lá, daqui um pouquinho, ele não tinha 30, 40, ele estava falando para 1000, daqui um pouquinho para 10 mil, daqui um pouquinho para 100 mil, daqui um pouquinho para 500 mil. Como é que essas coisas acontecem? Eu quero dizer para você, é isto que eu estou dizendo que a mensagem veio fazer. Ela veio promover um avivamento.
E o avivamento não tem bandeira. E o irmão Branham disse, foi avisado, você vai plantar e vai colher entre os trinitarianos e entre os unicistas. É de todos os lados, entre os batistas e entre os pentecostais. Ele nunca defendeu uma bandeira e disse, você é batista, diz quando eu estou no meio dele. Você é pentecostais, quando eu estou no meio dele. O que é você? Você é da teologia agora fugiu o nome. Duas linhas teológicas do mundo. Me ajuda aí, quem é os pregadores aí? Me ajuda. Quais são? Vinda de Calvino e de Armênio. Calvino e Armênio. Você é calvinista ou armeniano? Eu disse, sou calvinista quando ele está com a Bíblia. Sou armeniano quando ele está com a Bíblia. O irmão Branham nunca sustentou bandeiras, nunca levantou bandeiras, nunca disse que era alguém, condenou o sistema denominacional, mas amou o povo que estava nas denominações, porque Deus tem filhos em todas elas. Deus tem filho no candomblé, no catolicismo, na igreja batista, na assembleia, na presbiteriana. De onde você veio? Isso é a prova que Deus tem gente em todos esses lugares. Ele está chamando o seu povo, e eu quero dizer que a mensagem de restauração vai varrer a terra. Então a gente entende que ele passou o tempo e a vida foi mudando de um pregador batista, de um homem que era incrédulo, para um pregador batista, do pregador batista que sai daquilo, dá um passo adiante, daqui um pouquinho você vai me encontrar, fazendo e vivendo. Então ele casa, ele tem filhos, e ele tem problemas, como eu tenho, como você tem, e os filhos ficam rebeldes, um começa a fumar, outro começa a jogar, começa a dar trabalho, e ele sabia, para dizer a você que as coisas vão acontecer. Não quero que você conte história, eu quero que você olhe a mensagem que ele estava traduzindo na vida dele. Teve coragem de chamar o filho e dizer, me faça um favor. Ele disse, pois não, papai, pegue suas coisas e vá embora de casa. Eu não posso manter você com uma vida suja dentro da minha casa, comendo às minhas custas. Quem é que dava dinheiro para ele? Os dízimos e o povo? Para o filho pegar e beber e fumar? Por favor, quero lhe dizer que o caminho de um transgressor é difícil. E o filho foi e a vovó aceitou. E a vovó apoiou. Mas não passou 2 meses, o filho teve uma úlcera estrangulada. Está morrendo no hospital. William Branham está em cima da montanha. O anjo falou, desce que seu filho está lá embaixo com problema. Vá lá. Quando chegou lá, o filho disse, papai. Ele olhou para o filho, seco, duro, e disse, eu não disse para você que o caminho de um transgressor é difícil? O senhor ora por mim? Oro nada. Você precisa orar e acertar a sua vida. E o filho então começa a orar, e quando começa a orar, e pede perdão, e o pai viu que as coisas estavam caindo no lugar, ele orou junto, e o menino no outro dia estava de alta, sem precisar de operação, e abandona a vida de pecado. A menina, a Rebeca vai voltar, a Rebeca vai parar, a Rebeca vai ser transformada. Está ouvindo, irmão Sandro? A Rebeca também foi tocar rock. A Rebeca estava desafiando o papai e a mamãe, mas o papai e a mamãe tinham um ministério de intercessão. Eu quero dizer que esta mensagem é poderosíssima. Isto não ficou para que eu conte história, não. Isto ficou para que eu e você entendamos que alguma coisa vai acontecer. Então ele chama a Meda e disse, Meda, olha, a sua menina, nossa filha está morrendo. Ela disse, você precisa de pegar o cinto e buscá-la lá fora. Ele disse, não é com cinto. Cinto não vai resolver nada. Deus mandou que nós orássemos. Não, ela está assim é porque você não corrige, você não tem pulso. Ele disse, Deus mandou que nós orássemos. Meda, escute a mensagem.
As pessoas saem de outro lugar e vêm aqui ouvir uma palavra minha e você não ouve. Com muita dificuldade, a mulher resolveu orar. E disse, nossa filha está morrendo. E a filha está indo, dizendo, bati a porta na cara do papai. Passei por cima da palavra dele. Eu quero mostrar para eles que eles não são nada na minha vida. Mas olha, enquanto ela caminhava, de peito estufado, e deu um passo, e não deu outro. Alguma coisa vai travar a vida do teu filho, do teu marido, da tua mulher. Alguma coisa vai parar no caminho dele. Alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Eu estou dizendo para você que a mensagem é isto. A mensagem é uma restauração de todas as coisas. Não é só de letra, não. É da necessidade que você tem. É da sua saúde, é das suas finanças, é do seu casamento, é da sua casa, é da sua fé. É isso que nós precisamos. De um evangelho vivo e de um Deus vivo que responde às orações. Será que tem alguém indiferente aqui? Talvez você não tenha necessidade. A menina parou e o coração foi mudado. Não é só parou e o coração foi mudado da adolescente rebelde para uma filha agradecida. Eu quero dizer que Deus vai mudar o coração. A mensagem de Elias veio mudar o coração. Ela vai mudar o coração dos crentes. Ela vai mudar o seu coração. Você não pode ser uma pessoa indiferente quando Deus está procurando encontrar você. E se Ele achar um clamor no seu coração, Ele vai responder o clamor do seu coração. É um fundo que clama um fundo, e há um fundo para responder o seu clamor. Então a filha é salva. Aí, mas ele não tem problema em casa? Tem. A mulher bate a porta na cara dele. Um outro caso, outro filho. E a doença chega também. Mas eu quero dizer que a doença não veio para ficar, não. Ela veio até que você levante um clamor. Não sei se tem alguém aqui que está crendo ainda ou está ouvindo um sermão. Ele ora, a mulher, o quisto cresce. Eu tenho algumas coisas que eu não estou falando isso aqui, que eu já conversei com Deus sobre isso. Às vezes, nas minhas conversas particulares com Deus, eu acho que eu sou meio doido. Eu acho que eu fiz igual Moisés. Falou, como é que o senhor vai fazer um negócio desse, matar o povo? Eu também, outro dia, eu estava orando e disse, como é que o senhor faz um negócio desse? O senhor disse que vai resolver um problema, que vai fazer uma coisa, e fica demorando. Enquanto isso, o diabo cresce na cabeça das pessoas e tira a fé, e faz as pessoas duvidarem e voltar atrás. Por que o senhor não diz e não faz? Quem é que gostaria de ver Deus entrar em cena na sua oração na mesma hora? Agora, quantas vezes você já duvidou e voltou atrás, e agiu de maneira contrária? E o diabo saiu vitorioso. Quem sou eu para dar conselho para Deus? Mas eu sou atrevido. Eu tenho coragem, como diz a Bíblia, tendo, pois, irmãos, ousadia para chegar diante do trono. E você precisa ter coragem de dizer para Deus o que é. E se você está errado, peça perdão, Ele vai te perdoar. Eu não estou tentando mudar a mente de Deus, mas às vezes Deus coloca uma coisa dessa no coração para que você interceda pelo povo. Eu estava falando isso por você, porque eu sei que há muitos homens e mulheres aqui que estão precisando de uma resposta de Deus. E às vezes perdem a fé e a confiança e fracassam. Vocês estão me entendendo? Tem certeza que você está me entendendo? Então, daqui um pouquinho você vê William Branham com uma mulher com um quisto do tamanho de uma torange, e o médico, vamos marcar a cirurgia, e marcou, e na manhã da cirurgia ele está dentro do quarto do hotel, e ele se ajoelha para orar. Eu quero dizer que Deus virá na sua oração.
Eu quero dizer que Deus vai, não é só debaixo de árvore, não é só onde tem boi, não é só onde tem rede, que tem gente pescando. Ele vai até cercar um Saulo que vai perseguir. Eu paro você, eu estou dizendo que eu vou encontrar você. Deus vai encontrar os seus filhos, Deus vai encontrar as pessoas, Deus vai escute bem, Deus vai encontrar aqueles que vão escrever uma história nova. Que a vida será mudada radicalmente. Então ele está dentro do quarto e diz: Senhor, minha esposa vai ser operada, ela é boa mulher, ela lava minhas roupas, ela cozinha para mim, mas aquele dia ela estava nervosa e fez aquilo e o Senhor não gostou, e o Senhor agora vai castigá-la. E agora ela está pagando esse preço do seu erro. Mas eu queria pedir uma coisa. Deus falou: peça. O que você quer? Disse: eu quero que antes que a mão do médico toque nela, a tua mão tira aquela doença de lá. Não é só na vida dos outros, não, é na vida da tua casa. Não sei se tem alguém que tem coragem de abrir a boca aqui e dizer: Deus, restaura a minha casa. E os céus está contido até o tempo da restauração de todas as coisas. Eu quero dizer que Deus vai visitar tua casa. Deus vai visitar tua vida. Deus vai responder o clamor. Aleluia. E o tumor está lá, e o médico, quando levanta o lençol para poder começar a cirurgia: senhora Brana, não existe mais tumor aqui. O caroço desapareceu. Eu quero dizer que as coisas vão ser assim. Você vai ver coisas desaparecer. Aquilo que está te desafiando vai desaparecer. Tem alguém que tem coragem de dizer: aquilo que está me desafiando vai desaparecer. Aleluia! Aleluia! Ei, dê um aleluia com a sua alma aí. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Sumiu. Mas não é só isso, estou dizendo que isto é restauração. E aí você vê ele falar que ressuscitou um peixe, que ele, sabe, estava na tempestade, e o vento soprou, e ele disse: vou morrer, Deus terminou comigo. Ele disse: nada, é uma experiência para você saber que quando a tempestade levantar na sua vida, não é seu fim, é uma experiência sobrenatural. E daqui um pouquinho ele disse: o que é que você quer? E a voz disse: eu sou o Criador. O Criador está vindo encontrar seus filhos. Eu sou o Criador. Se você falar a palavra, o que você falar vai acontecer. Eu estou falando de restauração. Vai acontecer. Vai acontecer. E ele não fica tímido, levanta e diz: eu quero o sol brilhando novamente. Eu quero esta tempestade vá embora. E em menos de 2 minutos o vento passou e o sol brilhou. E Deus o chamou e disse: agora que a tempestade passou, me dê tua mão e vamos dar uma caminhada comigo agora. Vamos andar comigo, vamos vibrar um pouquinho, vamos festejar junto a nossa vitória. Que mensagem! Ele está caçando, assentado, depois de uma semana de caça,
não mata nada, cruza as pernas, encosta numa árvore, e uma escritura desce na sua mente: se disserdes a este monte, não duvidares em seu coração, e disseres, lança-te no mar, isto se fará conforme você falou. Ele parou, disse: que é isso, Senhor? Como é que isto funciona? Quer saber como é que isso funciona? Quantos querem saber como é que isso funciona? Quantos querem saber como é que o sobrenatural funciona? Você não vai saber, ele vai fazer, ele vai acontecer na sua frente. Ele não vai te explicar nada, apenas vai acontecer. Glória a Deus. E Deus veio e disse: o que você está fazendo? Será que Deus não sabia o que ele estava fazendo? Será que Deus não sabe sua necessidade? Sabe ou não? Sabe ou não? Mas você não pode ser covarde. Precisa ter coragem de dizer: é esta a minha necessidade. Se você pensar que Deus vai fazer alguma coisa quando você não pediu, que você não teve coragem nem de pedir, pode ter certeza que você não vai receber nada. A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á. Está fazendo o quê? Estou caçando. Caçando o quê? Esquilos. Quantos você quer? Eu quero 3, porque ele sabia que a lei permitia 3. Aonde você quer? Naquela árvore, descendo entre os caçadores e aqui naquele tal lugar. Então fala. Daqui um pouco ele vê o esquilo descer a montanha. Ele vai lá, atira, pega o esquilo, mata e pega o esquilo. E quando vai embora, Deus falou: ei, você pediu 1 ou 3? Você não pediu 1, você pediu 3. Às vezes você está satisfeito com um pedacinho só da sua oração. Não, Deus vai fazer o que você falar. A restauração é total. Aleluia, não vai cair uma só palavra, uma só vírgula, não vai falhar nada, nada. Ele diz, aparece outro esquilo na árvore, ele mata. E ia embora de novo, ele diz: rapaz, são 3. Até que ele mata os 3. E aí ele vai para a casa da irmã que fazia o vinho para a ceia do tabernáculo. E começa a conversar com o irmão dela sobre o que aconteceu lá no mato. Olha só como Deus entra numa casa. E a irmã está fazendo comida, fazendo um sanduíche. Para você entender que como o Espírito Santo vai chegar na sua casa. É você varrendo, é você lavando vasilha, é você cozinhando, sabe? É você cuidando das suas obrigações. E o Espírito Santo desceu e ela disse assim: eu também creio, eu creio. Tem alguém aí para dizer: eu creio. Entra na minha casa porque eu creio. Me encontre no meu afazer porque eu creio. Eu estou esperando uma visita do sobrenatural porque eu creio. Vamos fazer um outro negócio aqui. Você não precisa crer. Vamos fazer um outro assunto aqui. Fique feliz e vibrante sendo apenas membro de qualquer igreja sem resultados. Eu quero os resultados. Eu quero que Deus chegue. Eu quero que Deus se aproxime. Eu quero ver o quadro mudado. Eu quero ver a resposta da minha oração. Eu quero ver o sobrenatural. Eu estou atrás disso, não é de religião e de conversa mole, não. E não estou atrás de pregar filosofia para você, não. Eu quero ver seus problemas solucionados. Eu quero ver o sorriso na sua boca. Eu quero ver o glória a Deus na sua boca. Eu quero ver você louvando a Deus. É isso que eu estou interessado. Gente, que mensagem estranha.
E o William Branham olha para a irmã e diz: você pode falar o que você quiser. O que você falou já agradou a Deus. Eu creio. Eu creio. Vê se você pode falar de coração. De coração, de coração, de coração, com a sua alma. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não vai cair uma só palavra. Eu creio. Isso que você falou agradou tanto a Deus que Ele disse que você peça o que você quiser. Tinha uma moça paralítica numa cadeira de rodas. Ele disse: peça a cura da sua irmã. Se ela não levantar agora, eu ponho uma placa nas costas, sou um falso profeta. A irmã calada. Se você não crê, por favor, muito obrigado pela visita hoje à noite. Pode ir embora que não é para você, mas é para quem crê. Tinha um casal de velhos assentado ali, o pai e a mãe da irmã. Ele disse: peça agora para que teu pai e tua mãe volte a ser jovens, sair da mochiba para a mocidade, sair das doenças para um renovo completo de todas as células do corpo. E se você não crê, como é que você vai dizer que crê em arrebatamento quando os nossos corpos vão ser transformados? A irmã olhou para o papai e para a mamãe e disse: vou deixar isso para outra hora. Era pobre, puxava a enxada na roça, como diz, puxava a cobra para os pés. Peça, irmã. Ele ainda disse a quantidade: $1,5 milhão em cima desta tua mesa aqui agora. E se isso não estiver aqui, eu sou falso. $1,5 milhão hoje seria mais ou menos $15 milhões. Seria mais ou menos 75 milhões de reais. Será que dá para acertar a situação de alguém aqui? Quer dizer que tem até dinheiro no negócio? Tem. Tem ou não tem? Tem. O Eliseu fez a multiplicação para a viúva pagar as dívidas e viver. E Deus quer tirar o seu povo das dívidas e dar condição de você viver. Ou você acha que não está escrito que você vai ter para emprestar e não tomar emprestado? Nós estamos falando em restauração de todas as coisas. A irmã calada levantou os olhos e tinha 2 filhos, 2 rapazes, zombando, brincando, que nunca quiseram. Gente, eu gosto disso. Que nunca quiseram se converter. Muito pelo contrário, eram críticos da fé da mamãe. Que coisa, viu? Ela disse: eu quero só a conversão dos meus 2 filhos. Tudo que eu quero. O menino começou a amarelar, tremer. Não é questão de eu quero ser salvo, não é que eu vou ser salvo. Não, é questão de que eu quero a salvação deles. Eu quero a restauração da minha família. Ei, tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui que está com vontade de ver o quadro mudado aí? Filhos que nunca quiseram, vão tremer diante deste poder sobrenatural. Eu vou gritar para você: a nossa hora está chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Os rapazes tremem, caem de joelhos, se convertem. Eu estou dizendo de uma mensagem. Restaurando. Agora é salvação, é criação, é dinheiro, é o que você precisar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ainda estou pregando o Deus Todo-Poderoso aqui hoje à noite. Muito bem. Passou. Aí você diz: não, mas isto
ficou no ministério de William Branham. Ele levou para a sepultura e nós temos hoje muita gente contando essas histórias. Ele disse, eu não mandei o William Branham para contar a história. Eu mandei o William Branham para restaurar a sua fé. Para você entender que se eu fiz na vida dele, eu faço na sua. E vou dizer aqui hoje à noite, para quem crê e vai fazer maior. Não, você disse, não, o irmão Branham é o homem mais poderoso do mundo. O irmão Branham disse o contrário. Ele disse, o que aconteceu no meu ministério, em pequena escala, vai estar em plenitude na noiva. Em plenitude. Então aquilo que aconteceu na minha vida foi só um pouquinho. Grande vai acontecer na tua e através de você. Em os céus está contido até o tempo da restauração. Mas os tempos da restauração está chegando. Está chegando a hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o William Branham disse, eu fui enviado para trazer uma mensagem, para preparar um povo e converter seus corações para o arrebatamento. Mas antes do arrebatamento vai acontecer, disse ele. Isso é para quem crê, viu, na mensagem. A mensagem que eu conheço é esta. Não é aquela filosófica que só deu confusão e briga, não. É a que resolve. Não é a que divide, não. É a que resolve, é a que transforma, é a que muda, é a que estimula, é a que dá glórias a Deus. Eu vou terminando. Ele disse, e Deus, diga comigo, reservou para esta hora final um restinho de sua obra, que será realizado por sua noiva. Ele disse, a igreja tem um ministério nesta reta final. Ele está dizendo a igreja, ele não disse eu, ele disse a igreja. Ele disse, a noiva tem um ministério, a noiva sou eu, você, todos nós. Aqui não há ninguém que não vai ficar, olha, impactado. Eu quero dizer para você que aqueles que forem impactados serão aqueles que vão impactar o mundo. Famílias, cidades, vilas, nações serão incendiadas pelo poder de Deus. E se for começar aqui no Brasil, que comece conosco aqui. Nos candidatamos hoje para este feito, para esta obra gloriosa. Vocês, irmãos de Manaus, vocês, irmãos de Brasília, vocês, povo desta nação, ei, diga que comece comigo, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então a hora está chegando. Deus reservou para esta hora final um pedacinho do seu ministério. Agora guardem esta última frase e eu vou encerrar. O irmão Branham disse, e isto será uma obra rápida. Deixa eu lhe dizer, ele disse, uma obra rápida varrerá a terra. Não é Campina Grande, disse a terra. Uma obra rápida. Disse, quanto isto vai durar? Ele disse 30, 40 dias. Não precisa mais. De 30 a 40 dias isto explode. Vou dar uma ideia para vocês. Preguei em Recife falando sobre esse assunto há pouco, um assunto relacionado há poucos dias. Duas irmãs, como a temos aqui, a Esther e outros que pegam aqui os flashes do culto, transformaram um pedacinho de uma mensagem em um vídeo. Cortaram e publicaram no Instagram. Naquela semana que eu voltei lá, eles me mostraram e disseram, pastor, olha, viralizou o nosso videozinho na nossa página. Deu 50 mil visualizações. Eu disse, olha que maravilha.
Na outra semana elas estavam entusiasmadas e disse: pastor, atingiu 1 milhão. 1 milhão em uma semana. Quando eu vinha de quinta-feira à noite, eu não tenho resultado hoje, talvez ela pudesse até mandar, não sei. Mas quando eu vinha de Vitória de Santo Antão, ela mandou o print dizendo 2 milhões. 2 milhões de pessoas num dia. Eu quero dizer para você que o efeito multiplicador, que ninguém entende, ninguém sabe porque Deus saiu da carroça, do carro, do avião, da aeronave, Deus saiu do rádio, da televisão e chegou às ondas da internet, para que nesta hora final, isto que tem servido para mudar a cabeça do mundo para as coisas que não prestam, vai ser usado para dar testemunho e mudar este mundo e levar uma mensagem que vai varrer a terra e entrar lá nas casas e nos lares e nas famílias, e haverá um poder tão grande. Deixa eu lhe dizer e eu vou terminar, que não vai haver necessidade do pastor César pregar para você, porque Pedro não saía dizendo: ei gente, traga os doentes e põe nas ruas porque eu vou passar. Não, ele simplesmente passava e as coisas aconteciam. Se aconteceu assim com William Branham na África do Sul, de vir dentro de um carro e as pessoas dentro das casas eram curadas. Se aconteceu no avivamento de Gales, pessoas bebendo e os copos tremendo e eles caindo de joelho, e bares fechando e cabarés, e 100 mil pessoas nos pés de Cristo em 6 meses. Eu quero dizer que este mundo vai ser abalado. Ei, há uma mensagem rápida que varrerá a terra. Eu quero dizer que a sua vida, o seu lar, as coisas vão mudar. Ouça isto hoje à noite. Esta é a palavra de Deus para você. Os céus estão contidos. Deus mandou o seu profeta para restaurar todas as coisas da tua vida. Se alguém crê, dê glória a Deus. Feche os seus olhos. Cadê o hino Somente Crer? Eita! Glória a Deus! Glória a Deus! Somente crer! Somente crer! Somente crer! Somente crer! Aleluia! Aleluia! Se tiver algum indiferente, que fique, mas o Espírito Santo vai descer, o poder de Deus será manifestado. Ei, a igreja não vai conter as pessoas, disse o profeta. E esta noite, no meu sonho, diz: há uma profecia para o Brasil. Aleluia, aleluia. E se você não sonha, eu sonhei. Se tem algum crítico na internet, oh, meu amigo crítico, você não pode sonhar, mas o José sonhou. E eu também estou sonhando. Estou sonhando em ver esta chuva cair. Estou sonhando em ver os lares dos meus irmãos serem recuperados. A fé do povo em alta. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus! Glórias ao nome de Jesus! Aleluia! Abra a sua boca! Abra a sua boca agora e diga uma palavra. Abra a sua boca! Abra a sua boca! Diga que você crê, que você está esperando, que você tem orações, que você está esperando este encontro de Deus na sua vida. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Como sonhou o irmão Olivando, ainda tem gente indiferente aqui dentro. Eu fico com dó, você vai amargar a sua derrota. Mas há pessoas que serão visitadas por Deus.
Aleluia! Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Tem alguém que crê? Creio, Senhor, creio, Senhor. Senhor Jesus, com a minha mão em cima da tua palavra, crendo que ela é a verdade absoluta, e crendo que o Senhor mudará a história, entrará nos lares e fará as tuas maravilhas acontecerem. Eu oro que isto seja real e genuíno na vida de todos os que crerem, e que eles estejam preparados para receber a tua visita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, permita-nos ver os demônios sendo retirados, os demônios sendo expulsos, as doenças sendo eliminadas, os problemas solucionados, os lares recuperados, a glória do Senhor no meio do teu povo. Abençoe a tua igreja de maneira poderosíssima, Senhor. Eu os entrego, eu os recomendo, em teu nome e para a tua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não se preocupe, Ele te encontrará. Deus abençoe a sua semana, a semana que vai iniciar amanhã. Que Deus possa entrar na sua casa e na sua vida e te encontrar, e a glória dele ser manifestada a você. Deus abençoe.